O Hugo ele é um jogador que já não é mais nenhum menino e a gente precisa entender que 23 anos ele já tem maturidade suficiente para entender como funciona o futebol, mas é um goleiro que acabou talvez queimando etapas dentro do próprio Flamengo, né? E foi também colocado a Cova dos Leões em muitas oportunidades por falta até de opção dentro do próprio Flamengo. Teve o jogo contra o São Paulo, que teve aquela falha dele, aquilo foi crucial. Eu acho que ele sempre mostrou potencial, só que uma falha de um goleiro no Flamengo, ela aumenta ainda mais essa pressão, né? O canhão é muito maior. Não que ele não tenha falhado, e de fato falhou. Mas eu acho interessante se observar também do ponto de vista interno a confiança que o Paulo Souza dá no goleiro. Talvez se essa partida de ontem ele não tivesse jogado, ele nunca mais teria mostrado que tem potencial de ser um grande goleiro. E foi justamente num jogo contra o Fluminense que finalizou 17 vezes, finalizou 10 vezes mais que o Flamengo. Acho até que o Fluminense foi melhor que o Flamengo. Defensivamente, o Flamengo ofereceu muitos espaços e por isso até o Hugo trabalhou bastante. Nesse caso específico, acabou sendo a redenção dele, para ele mostrar realmente que quem comanda a mente dele é ele, né? E não o externo, que acabava muitas vezes colocando o Hugo como um goleiro já que não deveria vestir a camisa de um clube tão grande como o Flamengo. Acho que foi importante para ele, principalmente, mas foi para o Flamengo também, né? Porque graças ao Hugo, o Flamengo sai de campo com 3 pontos contra o Fluminense, que foi os 10 que gastou na Sul-Americana, né? Em finalizações foi quase a mesma quantidade contra o Flamengo. A diferença é que tinha o Hugo do outro lado. E o Flamengo volta a ter um goleiro confiável. Se não para titular, eu também acho que o Santos, em condições ideais, vai pegar a posição de volta, logo que tiver condição para isso. Mas só o fato desse rapaz ter tirado o peso, aquele processo de muralização que ele estava... né? Que ele estava sofrendo num Fla-Flu, que é o jogo ideal para isso. É por isso que eu achava que tinha que jogar esse jogo aí. É o divisor de águas. Né? Só o fato dele ter tirado esse peso, ele voltou a ser pelo menos um goleiro confiável, como os outros goleiros do elenco, como os outros goleiros de todos os outros clubes. Saiu o estigma do rapaz. Né? Então, acho que é precipitado falar, não, agora então não tem lugar para o Santos. Não é nada disso. Só o fato do Hugo ter voltado ao normal, a condição de um profissional que pode trabalhar com sossego, já é um grande ganho para ele e para o Flamengo. Acabou aquela história. Então, eu tenho minhas dúvidas. Manda aí. Eu acho que não é assim, não. Foi uma grande atuação, mas acho que da mesma forma que quando um goleiro tem uma falha, você não pode condená-lo e dizer que ele não serve mais. Ele fez um jogo, eu não sei se ele conquistou a confiança da torcida, ele tem que manter essa sequência. Se ele voltar a falhar no próximo jogo, então a gente vai falar que acabou a confiança. Aí ele faz um jogo excelente, voltou a confiança. Não pode ficar aleatório, a gente tem que seguir um caminho. O que eu estou dizendo é o seguinte, não foi uma falha que ele teve, foram várias. Várias. E nem 2, e nem 3. Ceará, Botafogo, foram Fluminense, Atlético então, Mineiro. Eu não tiro o mérito, e sempre quando eu falo das falhas, eu sempre digo, ele tem qualidade para ser goleiro do Flamengo e até da seleção brasileira. Ele já mostrou isso, mas ele tem que ter controle emocional. E um goleiro do Flamengo ou da seleção não pode ficar falhando seguidamente, ainda mais em jogos decisivos, que ele vai acabar perdendo a vaga. É ou não é? A exigência é muito grande no futebol profissional, principalmente para um goleiro de um grande time ou de uma seleção. Repito, tem qualidade, mas ele não pode continuar com seguidas falhas. Eu só discordo do professor quando o professor diz acabou, reconquistou a confiança. Tenho minhas dúvidas. Não, a gente sabe o potencial que ele tem. As bolas que ele pegou ontem são bolas dentro das suas características positivas. Assim como as falhas são muito, muito pontuais e técnicas em cima de limitações de formação dele como goleiro. Eu acho que essa questão do psicológico aí é só esse pedaço recente. As falhas do Hugo não são por causa da cabeça. São por causa da mão trocada errada, são por causa de que não sabia sair com o pé, já melhorou. São porque, às vezes, titubeia em saídas de bola, tomada de decisão, o que talvez seja até pior, né? Porque são erros de formação. Mas pode ter algo de mental também, professor. Eu concordo com você que tem algumas coisas técnicas. Pode ser algo de mental. A partir do momento que você tem 1, 2 falhas e o torcedor começa a pressionar e a vaiá-lo como chegou a ser vaiado antes de um jogo começar,
o cara perde um pouco a confiança, ou se vê muito pressionado, não estou dizendo que foi, mas pode ter contribuído para uma Nessa das fase últimas final, falhas. sem dúvida, até porque foram muitas. Teve vaia ontem. Agora ele não é Teve vaia ontem, inclusive. Teve, Antes dele começar o show dele... No começo. No começo teve vaia para ele. Misturada com a turma do Fluminense embalando. Mas ainda tem um pessoalzinho que vai para Agora, acho que o principal é que ele não é um goleiro aleatório. Né? Eu fiz a comparação com o Muralha. O Muralha estava numa fase da vida que você sabia até onde o Muralha ia. Ele é um jovem que mostrou qualidades, que impressionou. Eu não sei se a gente vai fazer aquela pergunta se foi a melhor partida da vida dele, mas eu já voto que não é, porque a partida que ele apareceu contra o Palmeiras, acho que foi. Então, ele tem qualidade, você percebe que é um goleiro que tem de onde tirar. Por isso essa discussão de uma semana aqui. Se ele fosse um frangueirinho dos juniores, ninguém estava discutindo isso, estava falando do próximo. Foi uma das melhores, não foi? A de ontem foi uma das melhores. Talvez a segunda. Qual era a discussão na época da renovação do contrato do Diego Alves? Tinha um monte de gente mandar embora que já tem goleiro. Pode mandar embora que a gente já tem goleiro aqui. É isso. Então é por isso que a gente estava discutindo. Então esse rapaz tem muito potencial. E por isso que era uma pena a gente vê-lo no limiar de nunca mais, como falou o Elton, né? Talvez ele não tivesse nunca a chance de mostrar o seu valor. E ontem ele mostrou. Acho que isso tem que ser valorizado. Zerou para ele. Isso responde também a dúvida que a gente estava... Responde, em partes, a dúvida que a gente tinha sobre como que é o dia a dia. O Paulo Souza não bancou o Hugo à toa. Ele mostrou ontem. Ele deve fazer isso no treino. Será que o Paulo Souza não bancou o Hugo à toa ou ele bancou o Hugo porque ele também não tinha outra opção? Ele tinha uma Toscunha. Ele não teria mudado? Mas... Então, mas opção... Ele mudaria? Tinha uma. Se ele tivesse o Santos à disposição, você não acha que ele teria trocado? Aí é o mundo do acho, né? Claro, é o que a gente está pensando aqui. Pode ser, porque o Santos chegou também para brigar pela titularidade, se não ser o titular absoluto. Mas, para mim, responde... Ele fala na coletiva, volta a repetir sobre confiança, sobre ele conhece o trabalho, etc. Mas, para mim, responde que no dia a dia ele tem mostrado isso. O técnico não banca porque ele tira da cabeça, principalmente no momento do Hugo de falhas, de torcida pressionando. Para mim, no dia a dia, ele tem mostrado isso que ele mostrou ontem. Assim, claro que ele bancou. Você está corretíssima que ele bancou. Ele teve que bancar. Ele teve que bancar. Mas a minha pergunta é... As circunstâncias ajudaram, ele claro. bancou... Enquanto ele ainda tinha o Santos, ele também bancou. Mas será que depois das falhas contra o Ceará... será que ele não teria mudado se ele tivesse o Santos à disposição? Não sabemos. A gente não sabe, né? A única coisa, assim, para completar aquilo que eu disse... De qualquer forma, deu certo, né? Foi muito bem contra o Flu. Parece uma fala cruel, mas é a realidade. Ele começa a reconquistar ele mesmo, confiança nele, confiança da torcida, de todo mundo, dos companheiros, com a grande atuação que ele teve ontem. Sim. Minha opinião, ele começa. Precisa ter uma sequência. Mas ele tem que manter isso. É isso que eu quero dizer que é cruel. Porque não adianta ele ter uma atuação espetacular como ele teve ontem e daqui a 1 ou 2 jogos falhar de novo. Aí ter 2 espetaculares, aí falha de... Infelizmente, isso parece um pouco cruel, mas é assim. É verdade, eu concordo. É a verdade, é a realidade. Para goleiro, ele pode até... Não precisa, vamos dizer assim, fechar o gol e ter atuações espetaculares todo jogo. Tudo bem, mas ele não pode ter falhas decisivas como ele vinha tendo. Se ele voltar, vai voltar a corneta, a posição dele de titular vai ser questionada. Um grande goleiro, ele tem que manter uma sequência. Pode falhar de vez em quando. O Donnarumma, outro dia, entregou para o Paris Saint-Germain e o Real Madrid ontem comemorou como campeão, não foi? Foi, mas é um cara que tem crédito. Sim, e ele não faz isso toda hora. O Hugo estava no vermelho, né? É isso que eu estou dizendo. Ele tem uma sequência. Ele teve uma sequência negativa. Ele tem que se manter num nível bom. Eu acho que não sei se eu estou sendo muito... E também